E aí, você é apaixonado pelo quê? Por treinar pessoas ou por gerar o resultado que você tem hoje? Por transformar pessoas. E quando é que você descobriu que esse era o seu porquê? Quando, quando eu acordava de manhã e eu abria os olhos e eu chorava por não ter morrido durante a noite. Uau. E aí eu ficava muito chateada. Por que Deus não me levou, né? Como que eu suportaria aquele dia novamente? Acordar e perceber que eu estava viva gerava uma dor muito grande, mesmo que ali estavam os meus filhos pequenos. E aí, quando eu fui me transformando com aquilo que hoje eu ensino, eu passei a acordar de manhã e ver que a vida era incrível. Acordar de manhã e ver o sol brilhando, o vento batendo no rosto, e caramba, a vida é incrível. A vida é maravilhosa, a vida é incrível. Como que eu posso um dia ter pensado de que a vida era difícil, de que a vida era ruim, de que a vida era uma coisa ruim a ponto de você querer não estar aqui? Então, o que hoje me move, da onde vem esse porquê? De querer com que as pessoas possam acordar de manhã e sentir a vida incrível. Porque a maioria delas estão nesta dor, nesse sofrimento. Por que tudo é tão ruim? Porque tudo acontece de errado comigo. E, na verdade, é ela que provoca essa dor toda por não compreender que ela está no comando da vida dela. Então, isso realmente me move, porque eu já estive lá. Então, quando que eu compreendi? Quando as pessoas começaram a chegar até mim e falar, caramba, você mudou a minha vida. Você salvou a minha vida, que é uma pequena mudança na mente dela. Então, imagina se isso for grandioso. É uma pequena mudança, um resultado já muito grande. Porque é uma pequena mudança no pensamento dela, na frequência dela, ela já acessa uma nova realidade. Então, imagina se ela continua, né? Então, esse é um grande porquê de saber que eu estive lá e eu sei qual é essa dor de desistir e saber que isso tudo dependia apenas de mim e de ninguém lá fora. Não é os meus pais, não é o governo, não é a situação do país, não é o meu emprego, nada, é eu. Então, eu não dependo de ninguém para mudar, eu dependo de uma decisão, de um porquê, de algo que eu queira alcançar, que eu queira me tornar. Então, isso hoje me move, foi ali que eu entendi o que era o meu grande porquê. É de assumir as rédeas, assim, de se tornar protagonista, assim. Mas o que determina, o que é esse fator que determina essa virada de chave, de mudar essa percepção de um dia a vida ser ruim e na outra a vida ser bela? No meio disso, é único e exclusivamente esse porquê? Tem muita coisa, mas eu acho que o principal, vamos pegar a mente coletiva, né? O inconsciente coletivo. Tem várias coisas que eu poderia responder ali nessa questão, mas eu acho que tem a chave X, tem a chave principal. As pessoas que sofrem, elas estão numa faixa de frequência. Todas as pessoas que nesse momento estão nos assistindo e que elas estão, por exemplo, com problemas financeiros, com doenças, com desemprego, com relacionamentos fracassados, famílias fracassadas, elas emocionalmente destruídas, todas elas têm algo em comum, em todas elas. O que é o que elas todas têm? Todas elas vibram na frequência da vitimização. Vítimas não cocriam sonhos. Por quê? Porque a vítima terceiriza o seu poder, culpando o outro pela sua dor. Todas as vítimas, por isso são chamadas de vítimas, elas culpam algo ou alguém pela situação que estão. Então, eu estou aqui sofrendo de quem é a culpa? A culpa é do meu marido que me traiu. A culpa é do chefe que me demitiu. A culpa é das eleições. A culpa é da pandemia. A culpa é da minha amiga que falou mal de mim, que me difamou. A culpa é do hater que me destruiu. A culpa é do mercado. A culpa é do nicho que eu trabalho. A culpa é da minha escolaridade, da minha idade, é porque eu tenho filhos. Então, sempre vai existir um culpado. E sempre que existe um ator na tua vida, no qual você rotulou ele como vilão, como culpado por algo, você é vítima. Então, sempre você vai ser vítima. Então, qual a frequência vibracional? Qual a frequência? Qual a mentalidade? Qual é a energia, né, dessas pessoas? Se a gente for falar, por exemplo, em escala de consciência, de vibração humana, é 20 Hz.
Isso não quer dizer nada para ninguém, mas eu posso fazer um comparativo. Qual a frequência da prosperidade, da abundância, do fluxo da vida? 500. Então, percebe como eu estou lá embaixo? Então, o que é a resposta que você me perguntou? O grande start das pessoas que vão aprendendo isso tudo e que é muito rápido é assumir sua vida de volta. Assumir sua vida é sua autorresponsabilidade. Assumir o seu percentual de 100% de responsabilidade sobre a tua vida. Por exemplo, Elaine, mas meu marido me incomoda. Não. Teu marido não pode te incomodar. Você pode me dizer, mas a minha namorada me estressa. Não, ela não pode te estressar. Mas o trânsito me deixa ansioso. Não. Qual é a resposta correta? Teu marido não te incomoda. É você que se incomoda com aquilo que ele faz. Mas minha mãe me irrita. Você se irrita com o que a tua mãe está fazendo. Mas o trânsito me desestrutura. Você se desestrutura com o trânsito. O outro não. O outro está ouvindo meditação no trânsito. Então, o que significa? Sempre está conosco o controle. Mas o hater me ofende. Você se ofende com o que o hater está falando. Entendi. Quanto maior tua autoestima, quanto maior tua confiança, quanto maior teu potencial, mais você ignora a opinião alheia. Quando você sintoniza a opinião alheia, é porque você é igual a ela, porque você concorda com ela. Entendi. Então, eu assumo a minha responsabilidade de que esta é minha vida, de que meu marido, meu chefe, né, essas pessoas estão na minha vida, mas a responsabilidade é minha. Como eu me sinto, é minha responsabilidade. Então, quando ela assume essa autorresponsabilidade, ela eleva a frequência. Porque ela deixa de culpar. Existem exercícios e técnicas para isso, mas o ponto principal é a consciência. Caramba, é verdade. É verdade, eu estou aqui culpando o homem que me traiu, que me abandonou, e eu vou ficar aqui até quando? E quando que eu vou assumir minha vida de volta? E quando que eu vou ser feliz? E quando que eu vou dar volta? Eu estou culpando ele, então peraí, eu vou assumir minha vida de volta. Eu estou aqui culpando a empresa que me demitiu, mas peraí, eu sou responsável pela minha carreira, eu sou responsável pelo meu potencial, pela minha capacidade, pelos meus sonhos. Então essa consciência de eu vou assumir meu percentual de autorresponsabilidade e vou curar essa dor e vou fazer meus sonhos acontecer, eu acho que é o grande start. Existem vários, mas esse é o ponto da virada. É o primeiro passo. Naquele momento ela se empodera. O que aconteceu nesse momento? Empoderamento, aumento da autoestima, aumento do amor próprio, autoconfiança, merecimento. Caramba, só isso aqui eu já estou, opa, agora eu consigo enxergar a luz no fim do túnel. Por quê? Porque eu não dependo mais de você. Eu faço. Eu sou. Eu vou atrás, né? Então esse aqui eu acho que é um ponto de virada muito grande e que faz com que esse resultado venha rápido. E quando ele vem rápido, a pessoa tem um gatilho de querer mais e de querer mais, por isso que é rápido o aumento da frequência. E daquele negócio também do tipo assim, putz, funciona. Né? Tipo ir na academia. Na academia é horrível. Mas quando você vai na academia, você vê os primeiros resultados, você fala assim, nossa, eu amo ir na academia. Nossa, eu amo ir na academia, né? E aí, mas como, por exemplo, assim, quando a pessoa tá... a gente consegue ver única e exclusivamente a frequência que a gente está atualmente pelos resultados que a gente tem? Não, mas também. A frequência que você está vai sintonizar a realidade que você vai viver. Uma pessoa que vibra na vitimização pode ter certeza que ela tem problemas com dinheiro, vai ter problemas com dinheiro, impossível não ter. Vai destabilizar emprego, relacionamento, tudo mais. Tudo por quê? Porque ela está ali na vítima. Vamos de novo, quem é a vítima? A vítima culpa o outro. Ele ataca o outro, ele reclama de tudo. Ele julga todo mundo. Então imagina se você anula o julgamento, se você anula as reclamações e você passa a ser grato durante o teu dia por tudo, por todos, por todas as coisas. Olha a mudança disso. Então, a frequência que nós emitimos, ela é uma soma de quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos a soma daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, de como eu me comporto, das crenças que eu tenho, da música que eu ouço, o ambiente que eu estou, né? Aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou ouvir, aquilo que eu vou ler, aquilo que eu compartilho. Mas, principalmente, existem 3 campos de energia. A frequência do campo elétrico do nosso cérebro, o campo magnético do nosso coração e o campo físico que vem do nosso comportamento. Então, essa soma determina a frequência que eu estou vibrando. Vamos imaginar que eu tenho um pensamento positivo, né? Uma postura
otimista, uma postura positiva perante a vida. Eu tenho sentimentos e emoções positivas, né? Eu emito essas emoções, esses sentimentos, eu consigo predominantemente vibrar em frequências de alegria, de amor, de gratidão, de otimismo, de verdade, de merecimento, e eu tenho comportamentos alinhados com isso. Meus comportamentos, eles fazem acontecer, eles aproveitam as oportunidades. Qual o resultado que eu vou ter? É infalível. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm pensamento positivo. A maioria tem. E qual é o sentimento? É negativo. Eu estou aqui pensando em dinheiro, eu estou pensando em sucesso. Olha isso que interessante. Eu acordo de manhã e eu aprendi, porque eu vi no podcast lá com o Vinícius e com a Elaine, que tem que ser positivo. Então eu acordei positivo. Legal. E ela ficou lá. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou positivo, a vida é incrível. E qual é o sentimento que ela tem durante o dia? Preocupação, angústia, medo, culpa, ressentimento, escassez, falta, pobreza, viu? Então eu tenho um sentimento negativo com um pensamento positivo. Automaticamente, qual é o meu comportamento? É travado, é bloqueado. Eu não consigo ir. Então quando algo não está dando certo ou não está indo na velocidade que a gente gostaria, talvez seja por causa de um desalinhamento de pensamento e sentimento. Desalinhamento, Uau. Tá, mas por exemplo, agora assim, não é normal, não é algo biológico da natureza do próprio ser humano ter uma preocupação com um problema, por exemplo? Sim. Sim e não. O inconsciente coletivo, né? O inconsciente coletivo, a maioria das pessoas, a maioria das massas, das pessoas que estão na Matrix, ou seja, as pessoas, o inconsciente coletivo, as pessoas lá fora, predominantemente qual é a frequência delas? É negativa. Por quê? Porque não tem conhecimento, não tem consciência e você vai no inconsciente coletivo reclamando, julgando, culpando, se preocupando. Então, você, por não ter esse treinamento, não ter esse conhecimento, talvez tua fé, tua espiritualidade alinhada com uma postura de vida positiva, otimista, você vai sintonizar o inconsciente coletivo. Entendi. Então, passa a ser normal, porque você não tem consciência de que existe um lugar consciente, o despertar da consciência, uma postura positiva perante tudo na vida, que faz com que a tua vida flua, que é como se fosse assim, a pessoa está dormindo na Matrix, a pessoa está no piloto automático da vida, ela não pensou, ela não se tocou que ela pode ser dona da carreira dela, do sucesso dela, da vida dela, da felicidade dela, né? E que existe um alinhamento para isso, uma postura para isso, um comportamento para isso, e ela está acordando, trabalhando e dormindo. Com que propósito? Não sei. Acorda, trabalha e dorme. Mas o que você está fazendo na vida? Qual o propósito da vida? O que é a vida? Então você acaba se alinhando e sintonizando o inconsciente coletivo. Vamos ver um outro nível de consciência. A consciência que nós vivemos é diferente. Sim. Nós temos projetos, nós temos sonhos, ganhamos diferente do que as outras pessoas, temos sucesso diferente das outras pessoas. Específico. Temos um motivo, temos um porquê, temos uma meta, temos seguidores que se inspiram na gente. Vibramos na mesma frequência que essas pessoas? Não. Automaticamente, a frequência que nós estamos, que é elevada, sintoniza qual consciência coletiva lá fora? O inconsciente coletivo que nós vamos sintonizar é uma realidade. Isso explica o nosso encontro hoje? Lógico, exato. É exatamente dessa forma que eu vou explicar. Dentro do exemplo anterior, eu tenho uma pessoa aqui na vitimização. Quem são as pessoas que ela sintoniza, que ela conhece? Vítimas. Vítimas. E isso aumenta a vitimização dela porque ela enxerga o mundo da forma cruel. Mas o mundo não é. Só que todas as pessoas que ela vai sintonizar, que ela vai conhecer, estão pior do que ela. Não há como ela conhecer alguém incrível. Essa pessoa incrível está numa outra realidade que é invisível a ela. Inacessível até esse ponto. Inacessível. Uau, vamos dar um exemplo super fácil? Imagina um corretor de imóveis. Ele acordou de manhã e a vida é difícil, ninguém vende aqui nesse local, as pessoas não estão comprando porque ninguém tem dinheiro. E essa é a realidade dele. Entrou um cliente nessa imobiliária hoje. Ele atendeu. Como que esse cliente vai se comportar? Não, porque eu não tenho dinheiro, porque as coisas estão difíceis, eu só vim dar uma olhada, porque eu estou pensando nisso. Reforça o comportamento dele. Entendi. Mas concorda que tem corretores de imóveis nadando no dinheiro? Vendendo imóvel milionários todos os dias? Mas como é que esse cara aqui consegue, esse aqui não? É o que ele está acessando. Esse cara é otimista, esse cara é positivo, ele sabe que ele vai vender, ele tem uma meta. Ele quer tirar de comissão 1 milhão no final do mês. Então, se ele quer fazer 1 milhão no final do mês, quantos milhões ele tem que vender em imóveis? Ele vai vender e ele vai mais longe ainda. Ele vai passar da consultoria, mentoria para outros corretores e ele vai mais longe ainda. Como que ele sintoniza?
a frequência dele, a meta dele, o objetivo dele, o sonho dele colapsou a função de onda, alterou a realidade. Então, quem ele vai conhecer, sintonizar? Quem são as pessoas? De acordo com a consciência dele. Então, nós estamos aqui. Essas pessoas vão se encontrar. Elas estão na mesma frequência, elas têm o mesmo objetivo, elas têm os mesmos propósitos. De uma certa forma, elas vão se encontrar. Só que essa pessoa quer conhecer essas pessoas. Elas estão totalmente longe, é um outro universo para elas, até com que elas elevem a frequência. Ao elevar a frequência, elas vão nos conhecer. E aí parte, então, pelo que eu entendi, é algo meio contraintuitivo. Primeiro você se comporta, depois você acessa. Ser para ter. Uau, daí... Ser para ter por quê? Porque aquilo que eu estou vibrando é quem eu sou. E isso vai sintonizar frequências semelhantes. Semelhante atrai semelhante. O que significa? A frequência que eu emito vai sintonizar as realidades, universos paralelos que estão em sintonia, que estão em congruência, que estão em alinhamento com a frequência que eu estou emitindo. Se eu emito escassez, eu acesso mais escassez. Se eu emito falta, eu acesso mais falta. Se eu emito abundância, riqueza, propósito, sucesso, eu acesso mais sucesso. Uau.